Olá, amigos e amigas, queridos amigos que nos acompanham aqui no nosso programa Bem Viver, Corpo e Mente, da TV Cidade de Farroupilha. Estamos de volta hoje com um grande prazer de receber uma velha amiga, né, uma pessoa maravilhosa que eu tenho muito em consideração, que é a Luciana Zanfeliz, que foi diretora 3 vezes, inclusive, da Escola de Ensino Fundamental Santa Cruz. Ela está aqui conosco hoje, é minha convidada, para conversar conosco um pouco sobre essas mudanças, né, do coronavírus na nossa rotina, na nossa vida, nas escolas de maneira geral, que eu acho que é uma coisa que está angustiando muito os pais, esse momento de incerteza. E hoje nós vamos falar sobre isso. Luciana, tuas primeiras palavras para os nossos telespectadores, por favor. Então, é um prazer, obrigada pelo convite, Margarete, adorei estar aqui, vir aqui conversar um pouco, que esta pandemia trouxe para nós grandes ansiedades, e até chegarmos ao equilíbrio demora um pouquinho. E se a gente chegar nele, claro, no equilíbrio, porque a ansiedade é para nós, é para os pais, é para os alunos, é para todos nós. O importante é a gente saber que nós estamos numa situação grave e lidar da melhor maneira possível com isso, que eu acho que é o que a gente pode fazer nesse momento. Tentar de uma maneira ou de outra ir se adaptando, né? Ser resiliente, que nem eu tenho falado aqui nos nossos programas, desenvolver essa capacidade, né, Luciana, de resiliência, de se adaptar e tirar o melhor da situação e tirar um crescimento e um aprendizado para a gente poder estar evoluindo. Mas isso tem causado, eu acho que para os pais, a suspensão do ano letivo, a possibilidade da suspensão, eu acho, né? Que a grande questão que eu vejo os pais perguntando é: melhor anular esse ano letivo, vamos pular para o outro. E daí a gente sempre tem que trazer, na verdade, uma visão diferenciada. Eles estão tendo agora, o Estado está se organizando, os municípios, remotamente a aula. Nas particulares tem aula online. Todas elas estão propiciando algum tipo de aproximação da escola com os alunos, que eu acho que é o principal. Porque as interações que eles vivem na escola, principalmente na educação básica, ela é necessária para as aprendizagens, né, Margarete? Porém, agora em casa, eles vão ter outro tipo de aprendizagem, outros tipos de aprendizagem. Então, acho que os pais hoje, neste momento, eles têm uma importância, sempre tiveram. A escola que vai bem, a gente sempre diz, é porque os pais estão ali atuantes. E agora eles vão ter que atuar um pouco mais, estando presente, ajudando seu filho a estabelecer o que é de mais importante. Estabelecer uma rotina. Eu acho que a dificuldade está agora, porque está todo mundo se reinventando, né? Os professores também estão tendo que se reinventar a sua função, o seu planejamento. E o mais importante agora, eu acho, é que o pai tenha tranquilidade, que ele tem que ajudar o seu filho a ter uma rotina de estudos, porém tem que estabelecer uma medida, né? Que nem aquele diz, entre o remédio e o veneno, o que diferencia é a dose. Então eu acho que os professores e os pais vão ter que encontrar a dose certa. Perfeito. Porque se tu der uma dose pequena, ou o professor der um plano muito fácil, que ele faça com muita facilidade, o aluno não vai se sentir desafiado. Se tu propiciar alguma coisa que é a mais do que ele está em condições de fazer naquele momento, aí também causa um desânimo e não causa uma expectativa positiva diante da criança, para a criança fazer. Então, achar a dose, o equilíbrio, né, a dose que tu vai estabelecer isso, e os pais em casa não podem querer fazer as atividades dos filhos. Que importante. Isso é muito importante. Fazer para o filho, não. Tem que ajudar o seu filho a fazer, que eu acho que é o mais importante. É incentivá-lo a ter aquele momento. Aqueles que têm aula online tem que ajudar o seu filho a estabelecer um lugar tranquilo para que ele tenha aula online. Aquele que tem aula remota, em que o professor, a escola envia as atividades para casa para eles fazerem, tem que estabelecer um horário com um ambiente agradável para que ele se sinta disposto e incentivado a fazer. Então, é esse incentivo
Ai, mas eu não sei ensinar meu filho, né? Mas não é para ensinar. Isso é a função do pedagogo, é a função da escola. Então é importante que o pai tenha tranquilidade, que ele tem que incentivar. Que pode ser que ele não aprenda a fórmula de Bhaskara agora em casa. Ele vai ter oportunidade quando ele for para a escola, mas ele com certeza vai ter outras aprendizagens agora, para que não crie esse distanciamento entre o aluno e a escola e os pais. Perfeito. Eu acho que essa junção é que faz com que vá bem. Eu tenho uma pessoa conhecida que a filha não parou as aulas, né? São aulas online, é uma escola particular, enfim. Mas ela se queixa que são 4 horas, tem 15 minutos entre uma aula e outra. Quando são 2 aulas da mesma disciplina, ela não para, né? E diminui depois, aumenta o intervalo, que são 15 minutos de intervalo também, tipo recreio. Mas ela se queixa que a filha se sente esgotada, porque é diferente, né? É diferente. Essa aula online, tu acha que ela é menos produtiva, porque é diferente de tu estar numa sala de aula interagindo com um colega, brincando às vezes, ou trocando uma ideia, e ali só na frente do computador, prestando atenção na professora, e ela dispersa, ela se queixa que a filha dispersa bastante. O que tu acha? Essa aula online e esse aprendizado remoto que nem a escola, o município está se propondo? É claro que não é o mesmo tipo de aula. As interações que a escola presencial auxilia é totalmente diferente. Quais são os efeitos disso na educação? Nós também vamos ter que descobrir. Eu acho que ninguém sabe. Os professores, muitos dizem não estão preparados. Não estão preparados. Os pais também não estão preparados. Os alunos também não. Então tá todos os envolvidos tendo que aprender juntos. E é isso que eu falo. Talvez essa mãe está comentando sobre sua filha, e é importante então ela ter essa comunicação aberta e conversar com a escola. Porque eu acho que a escola também está com dificuldade em estabelecer o tempo. Porque eu acho que o tempo é um tempo diferente. Que é que eu estava falando antes do remédio, do veneno, a dosagem disso. Também não pode massacrar demais. Exato. Né? Porque eles também estão com ansiedades, com medos. Tem o pai desempregado, tem várias realidades emocionais que também estão influenciando este aluno, que pode modificar a sua aprendizagem. Então, as interações que eles estão passando agora são diferenciadas. Então, o importante, que é o que eu sempre me preocupei muito com isso, como diretora, como professora, quando fui, que é o diálogo. Os pais têm que estar conversando com a escola e com o professor, tem que ter esse canal aberto para achar o equilíbrio. E adequando também. Mudando então, de repente, isso, né, Luciana? Readaptando, reformulando. Exato, não aquela fórmula estabelecida que tem que ser assim. Eu me lembrei, enquanto tu falava, da nossa longa caminhada, que eu acompanhava as escolas do município em relação à inclusão. Sim. Das pessoas com deficiência nas escolas regulares. E eu lembro, né, da gente falar da adaptação do professor a essa realidade. E agora o que nós estamos vivendo também é uma adaptação. A vida é assim. Quando eu dizia que o aluno com deficiência poderia estar incluído no ensino regular, eu ouvia de muitas professoras essa dificuldade de saber lidar e de não estar preparada. Mas a vida hoje nem é inclusão da pessoa com deficiência, mas é uma outra realidade, né? E que tem que atender a todos, inclusive os de inclusão, neste novo formato. E tentando atender à necessidade de cada um. Então, esse novo desafio da escola agora é um desafio em que a gente está propiciando, inclusive, a gente se reinventar. E ao próprio aluno, o pai auxiliar, porque essa dificuldade nunca vista antes da minha geração, pelo menos. Com certeza, né? Então, que o mundo não é sempre todo certinho, então há desafios. Então, diante do desafio que está tendo agora na escola, o seu filho está tendo a oportunidade de aprender outras interações que antes ele não ia ter a possibilidade, que é o de se reinventar. Até reinventar a maneira de estudar, o jeito de ver a escola. Agora, não vá
a gente fala muito disso, mas a gente tem que ter a certeza que isso é temporário, não é para sempre. Mas que com certeza vai se inserir na escola outras maneiras, mas na educação básica, ainda as interações presenciais, eu acho muito difícil de serem substituídas. Com certeza, eu acho que a convivência, porque as crianças aprendem entre si, na convivência, e uma das coisas que eu pregava também, em relação à inclusão, é de que a criança com não deficiência aprendia com a criança com deficiência a ser solidário, a respeitar o ritmo do outro, entender que ninguém é igual e aprender com as habilidades que a criança com deficiência às vezes tinha e que o normal não tinha. Em relação, às vezes, até a questão da educação física, alguns eram ótimos numa atividade, enfim, ou desenho, ou alguma outra, né? Mas esses alunos com certeza têm muito a ensinar. Como é essa nova experiência agora, né? A gente tem que aprender a lidar e a estar suprindo as necessidades desse aluno, e fazendo do que quando ele voltar ele possa se adaptar e se reinventar também no seu aprendizado. E até, como diz, não vamos se preocupar com o conteúdo que ele não vai aprender neste momento, mas sim que ele esteja conectado, que ele esteja vinculado à escola com aprendizagens, com as aprendizagens, que não seja a fórmula de Bhaskara neste momento, mas sejam outras aprendizagens. Exato. E o importante, que eu acho que tu falou uma palavra que eu acho que é a palavra do momento, para mim pelo menos, é resiliência. Então nós temos que ser resilientes, aceitar, então exercitar bastante neste momento a paciência, a tolerância, porque nenhum dos envolvidos sabe exatamente qual é o mais certo. Nem o professor, nem os pais, nem os alunos. Ninguém tem fórmula. Não existe a fórmula, nem exemplo. Existem vários exemplos, claro, de educação à distância, mas não tão praticada na educação básica. Então agora é uma outra forma que vai auxiliar a gente se reinventar. Então acho que é importante que todos saibam que está todo mundo aprendendo junto. Então, por isso que eu falo bastante que é estabelecer esse diálogo e ir aprimorando. Não se tem a fórmula ainda fechada, mas dá para ir buscando caminhos que todos possam conseguir ter aprendizagens e um convívio melhor. Que a gente possa estar aprendendo juntos, né? O professor não tem que ser... Eu acho que isso desmistifica um pouco aquele conceito de que o professor tem que ser o detentor do saber. Que ele tem que saber tudo, ele tem que ter respostas para tudo. Não, o professor pode aprender com o aluno. Como que tu vê isso? Mas com certeza ele deve estar aprendendo bastante. Aprendendo, exatamente, até porque os alunos têm uma habilidade, às vezes, que o professor não tem em relação ao manejo, né, da área da informática, né, desses conteúdos, dessas questões. Então, eu acho que o professor está aprendendo muito e que nós somos eternos aprendizes. O professor pode aprender com o aluno aprende com o professor e que é uma construção. Isso é muito importante, eu acho, essa aprendizagem, né, Luciana? É verdade, essas aprendizagens todas e deste momento, todas as aprendizagens que a gente está tendo com certeza vai nos tornar, eu espero, pessoas melhores. E dentro da educação, nós trabalhamos com vidas. Então, nós temos que entender que tem várias questões que influenciam nas aprendizagens. Por isso, esse olhar todo especial da família. Hoje não existe educação à distância para jovens, então, eu digo os pequenos, sem a ajuda da família. E por isso tem que repensar também se essas 4 horas ou 5 horas que de repente eles têm aula online, eles conseguem se manter ali naquele, porque é um tablet, um computador, então são vínculos diferentes, são interações diferentes, então tem que ver até que ponto isso está surtindo algum efeito positivo ou não. Ou muito estresse, está causando muito estresse. Se está causando estresse, que eu acho que é um momento muito estressante, se isso está acarretando mais estresse, é uma coisa que os pais têm que acompanhar e justamente ir achando e os professores também, claro, que é o que a gente sempre fala.
não neste momento de pandemia, mas a educação, a pedagogia, ela tem que ser bem planejada e reavaliada e avaliada e reavaliada para que a gente possa construir. E agora, neste momento, mais do que nunca, eu acho que o planejamento e a avaliação do que está acontecendo é primordial. Mas bastante tranquilidade e paciência de todos os envolvidos. Principalmente os pais, né? A gente ouve os questionamentos. Mas ele não vai se formar. A criança está lá no 5º ano. Ele não vai se formar com os 14 anos no ensino fundamental. A formatura não vai acontecer na idade certa. O que isso vai acarretar para os meus filhos? Essa ansiedade, essa perda daquele status quo, aquela situação que se conhecia. Qual a influência de um ano a mais, um ano a menos, talvez? E não se está se perdendo o ano também, né? Não, isso que é importante, eu acho que tranquilizar. Eu acho que este ano letivo não está perdido. Talvez ele não tenha todas as aprendizagens que nós acreditávamos que eles iam conseguir até o final de 2020. Porém, eu acredito que a escola tem como replanejar, ela tem como se ajustar e que se ele não conseguia até o final deste ano letivo, ele vai... Porque a escola não precisa ser estanque, não termina ali no dia 20 de dezembro. Exato. Então, mas o ano letivo não está perdido. Isso que eu acho que é bom que os pais saibam, que o ano letivo não está perdido. Ele está acontecendo de maneira remota, online, e eu acredito que com o planejamento e com os professores, os gestores, junto com os pais, procurando soluções, eles vão ter outras aprendizagens neste momento e quando voltarem para a escola vão retomar, vão rever, porque quando eles voltarem para a escola vai ter um outro problema. Nem todos vão estar na mesma fase, porque nem todos conseguiram agregar todas as aprendizagens nas mesmas velocidades, mas tudo bem. Quando eles chegarem na escola, vai estar lá o professor, que é o responsável, em poder ajudar a que todos alcancem o seu melhor dentro daquilo que for proposto e planejado. Então, é essa tranquilidade que os pais têm que ter, eu acho, os professores, que tudo devagarinho... Tendo esse olhar individual para cada um. Que a gente já tem, Já tem. E hoje e agora, no retorno, provavelmente vai ser muito mais específico. Né? Eu acho que vai se evidenciar mais ainda o planejamento do professor, que é justamente aquilo que a gente sempre fala, que nós temos 25, 30 alunos e são 30 seres diferentes. Então, nós vamos ter que dar aquele olhar ainda mais atencioso a cada um deles, com certeza. Cada um dentro das suas capacidades tem que ser desenvolvido. Eu sou muito, às vezes, radical nas questões da escola como um todo, assim, na sua reformulação, na questão dos conteúdos, inclusive. Eu acho que cada indivíduo, tu conhece a experiência da Escola da Ponte em Portugal, que é uma escola diferenciada, onde os alunos trabalham por projetos e dentro do seu interesse no momento, e eles vão se revezando, enfim, a escola tem bons resultados em termos de aprovação para o vestibular. Então a escola se justifica por existir dessa forma, em função de seus resultados positivos. A escola, ela não tem turma, eles trabalham em grupos de estudo, eles desenvolvem praticamente em grupo um projeto, eles vão se envolvendo em grupo e o professor é um orientador desse grupo, né? Então, assim, os bons resultados dessa escola mostram que há formas diferentes de se trabalhar em sala de aula, em trabalhar dentro das escolas. É uma mudança drástica, mas o que tu pensa em relação a essas mudanças? Há possibilidades? Hoje já se trabalha um pouco dentro de projetos dentro das escolas, né? Sim, eu não me atenho muito a esses pequenos detalhes, porque eu acredito que a educação, o conteúdo em si, ele é um meio, depende de como tu encara a escola. Eu encaro que o conteúdo, ele é um meio para desenvolvimento de habilidades, ele não é um fim, né? Ele é um meio. Então, quando a gente tem isso, se tu vai trabalhar em projetos, a maneira que tu vai trabalhar vai depender do que tu saber aonde tu quer chegar com o teu aluno e o planejamento que tu vai fazer disso que eu falei antes. Então, se tu sabe onde tu quer chegar, tu vai planejar
E em cada momento do teu planejamento, que é a autoavaliação, a avaliação e para saber que direção tu vai ir para ajudar. Por isso que eu acho que no retorno da pandemia, o desafio do professor é realmente dar esse olhar especial para cada um e poder ajudar ele a chegar, todos chegarem naquilo que tu te propôs para aquele ano. Então, encarar a escola, eu adoro ver a Ponte, tem outras escolas também que tem no Brasil já metodologias diferenciadas, mas eu acho que o importante é, em cada escola, que eu acho que é o que diferencia as escolas, é o professor e a escola saber aonde quer que seu aluno chegue. Então, se a gente tem a clareza dos papéis de cada um dentro daquilo que se quer, fica mais fácil a divisão e fica mais claro para onde tu quer ir e os meios que tu vai usar. Então, o conteúdo como um fim apenas não me diz nada, mas tu usar o conteúdo, sim, como um meio para desenvolver as habilidades é outra, e as competências daí é outra situação. Por isso que é aquele professor, quando tu diz, eu não vou vencer o conteúdo, não existe isso. Existe sim alguma coisa que é as BCNs, que são os nossos norteadores. É norteadores. É um norteador, é aquilo que é para todas as escolas, mas ele não é um fim específico. Ele não vai sair agora do 9º ano se ele não souber a fórmula de Bhaskara. Não, ele pode ter desenvolvido todas as outras habilidades, outras competências. O conteúdo em si, eu falo muito da matemática, porque eu sou professora de matemática. Então, é onde eu conheço, desculpe, é a minha formação, né? O teorema de Tales. Então, a pessoa vai sobreviver se ela não aprender o teorema de Tales, ela vai sobreviver, porque com certeza o professor deve ter usado outros conteúdos para desenvolver habilidades e competências que o teorema de Tales iria ajudar, né? Então, se não conseguiu este ano, com certeza, o que a escola vai ter que estar ali pronta? É para adaptar. Porque vai ser um ano diferente. Então, nós vamos ter que acompanhar o nosso aluno que, de repente, este ano letivo, ele desenvolveu estas habilidades, ano que vem nós vamos ter que agregar mais essas outras. Então, por isso que o importante, eu acho, é justamente a gente ser suave nessa época de tanto estresse, ser leve, procurar ter bastante paciência com todos os envolvidos, porque todos estão aprendendo. Procurar recursos também para se informar, para desenvolver capacidades do professor, né, para poder estar passando de uma melhor maneira possível esses conteúdos para os alunos, de uma forma lúdica, prazerosa, que ele possa estar nesse momento que é de longe, né? Que a gente possa envolver mais o aluno no aprendizado e poder desenvolver nele essa capacidade do raciocínio lógico, que eu acho que é básica, né? Que mais do que conteúdos, que nem tu falou, desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade do aluno. Eu acho que agora eles vão estar desenvolvendo bastante a criatividade. É uma oportunidade. Exato. Então, é um momento grave, mas ele está oferecendo oportunidades. Os professores que antes não queriam saber da informática, porque a gente tem aqueles professores que... porque tudo que é novo... Ele gera medo, que nem nós estamos com uma sensação de medo muito grande também nessa pandemia. E a primeira coisa que a gente faz é aquela, vamos negar. Ou tu vai pro outro extremo. Então, achando o equilíbrio, o próprio professor, antes eu não quero saber de nada de informática, de tecnologia. Isso não é da minha geração. Não é da minha geração. E agora ele está tendo que se reinventar. Então, eu acho que vai trazer benefícios para os educadores, nesse sentido que eles vão ter que se familiarizar mais, e inclusive os alunos nesse aspecto vão ajudar, porque os alunos são muito conectados, eles estão mais envolvidos, já nasceram vendo o celular, o que a gente não teve essa oportunidade, então eles vão conseguir se ajudar nesse sentido. Os professores vão conseguir aprender com os alunos muitas coisas nessa parte da tecnologia, e aí vão conseguir achar... Claro, vai ser proveitoso para todos esse ambiente novo. Então a pandemia pode ser um momento de se aprender, de se reinventar, de se autoconhecer. Eu tenho falado muito isso aqui no programa, Luciana, que esse momento de estar em casa é como se fosse um momento de entrar para o útero de novo, que a nossa casa representasse aquele nosso ambiente seguro que era o útero, e que a gente foi expulso dele e teve que
né, se virar lá fora, mas nós estamos retornando a ele, para nos sentirmos seguros e poder, a partir disso, quando sair disso, crescer, ser melhor, ser uma pessoa mais segura. Quando se passa por um momento de insegurança, ou a gente sucumbe, ou a gente se desespera, entra em processo de histeria e se realmente se desorganiza totalmente emocionalmente. A gente até fala que a adolescência ali, que é um momento de crise na evolução do ser humano, né, que é a troca de personalidade, de passar a ser criança a ser adulto, gera um transtorno. E é momento, às vezes, que se desenvolve muitas patologias nesse período. Então, que nesse período a gente possa sair melhor. A gente pode sair da adolescência para um adulto melhor, mais organizado. E que a gente possa sair da pandemia melhor enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto mãe, e que a gente possa se colocar no lugar do professor, saber que o quanto é complicado muitas vezes organizar a vida escolar do filho, né? Ter essas vivências, eu acho que isso é uma grande aprendizagem. Com certeza, e o mais importante é saber que vai passar. Então a gente ter a tranquilidade de que vai passar e que esta trajetória, que a gente não sabe quando vai terminar, que a gente consiga fazer com que ela seja leve, que a gente passe com mais tranquilidade para as crianças, porque os pais estão vivendo um momento de pressão também, os professores também, e para passar para as crianças, elas têm que saber que nós estamos num momento grave, mas que seja mais leve, mais suave, não tão sofrido. Que seja um momento, a gente tem esse entendimento, que não é uma brincadeira, mas que também pode ser prazeroso, que as duas coisas podem estarem juntas. Para finalizar, queria agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Eu estou imensamente feliz por te ter aqui, né? E gostaria que tu nos desse umas últimas palavras, assim, para nossos amigos que estão nos acompanhando, né? Para poder fazer um fechamento do nosso programa hoje. Bom, eu queria agradecer, estou imensamente feliz de estar aqui, o nosso papo foi muito rápido, mas eu queria deixar para todos um abraço e aos pais, principalmente, fiquem tranquilos, vai passar. As aprendizagens que o seu filho está tendo agora são aprendizagens diferentes, dê apoio ao seu filho, mas não se preocupe. Aquilo que ele não aprender agora, com certeza, no momento oportuno a professora vai estar lá para auxiliar. Então, essa tranquilidade que a gente tem que passar para eles e que tudo vai dar certo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até o próximo programa.